toques, gestos e apelidos. Afinal, o que é o assédio sexual? A gente acaba não tendo muito na justiça do trabalho porque as pessoas têm vergonha, têm uma barreira de discutir. Então, o assédio sexual é qualquer aproximação inadequada que um colega tem em relação ao outro, seja ele superior ou colega do mesmo nível. Então, é bem definido isso, que a vítima pode ser tanto mulher quanto homem. Aproveita que a mamadeira tá cheia, hein, delícia. Falou comigo, irmão? Falei sim, porra, gostoso desse jeito, irmão. Porra, tá me dando um tesão do caralho. Tá maluco, rapaz? Tô maluco por você, irmão. Sai daqui às 5. Tá vindo partir pra um boteco, depois fui me dar o butico. Não gosto de viado não, meu irmão. Vai se fuder, pô. Quero fuder contigo, ó. Ó. Não tem preconceito não, parceiro, mas gay tem que ficar longe. Tem medo, né? Se eu quiser te pegar agora. Só que na porrada, hein? Calma aí, cara, calma aí. É porque o jeito que você falou comigo, se eu falar com qualquer pessoa, ninguém vai gostar dessa parada, cara. Ninguém gosta de ser tratado desse jeito, não. Se passasse alguém aqui, Saiba diferenciar o assédio moral do sexual. O assédio moral, ele é uma conduta reiterada da pessoa em relação à outra. Então, nós temos que ter uma conduta reiterada que ofenda a moral. E quando tem essa conotação sexual, é que nós podemos já identificar o assédio sexual. O assédio sexual, em contrapartida, ele não precisa ter uma conduta reiterada. É bem diferente. É claro que quando chega o processo aqui na justiça, foi uma situação repetida. Normalmente ele começou falando alguma coisa para mim, depois ele começou a querer ficar sozinho na sala comigo, depois ele começou a mandar os outros. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em fevereiro deste ano aponta que em todo o país, cerca de 40% das mulheres haviam sofrido algum tipo de assédio nos 12 meses anteriores. A rua ainda é o ambiente mais comum. Além disso, a maior parte dos casos ocorre quando as vítimas estão alcoolizadas, durante abordagens agressivas em festas, no transporte público e até mesmo no trabalho. As minhas amigas adoram falar que eu sou barraqueira, né? Mas, pô, você quer sair pra dançar, se divertir, às vezes até pra conhecer alguém, beijar na boca, sei lá. E aí chega um infeliz que se acha no direito de te segurar, de te tocar, às vezes até te beijar à força. E aí eu tenho que ficar quieta? Eu tenho que aceitar aquilo, achar que isso é normal? Teve uma festa que eu fui e um menino me segurou de um jeito, assim, com tanta força, tanta força. E eu olhei pra ele, eu pedi pra ele parar e ele disse que ele só ia me largar se eu desse um beijo nele. Eu não estava acreditando naquilo. As minhas amigas, nessa hora, elas já tinham andado bem pra frente, elas não viram que eu fiquei pra trás. E os amigos dele estavam todos por ali, podiam ter me defendido, eu fiquei achando que algum ia me salvar em algum momento, mas todos falaram, não, só um beijinho, incentivando o moleque, sabe? E aí eu fiquei com muita raiva, dei um berro, um grito e empurrei ele. Daí ele ficou todo assustado assim, mas acho que pra não perder a pose de machão, né? Ele me empurrou de volta. E aí eu caí pra trás, de costas, e fiquei toda machucada assim, no dia seguinte. E aí veio aquele choro entalado na garganta, né? Aí eu levantei, fui falar com segurança, contei, expliquei toda a história. E aí ele falou pra mim que se eu não quisesse passar por aquilo, eu devia ficar em casa.
já sofreu algum tipo de assédio nas ruas? Já. 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 De olhar, de pessoas mexendo, gritando, e uma vez um cara deu um tapa na minha bunda, tipo, 7 horas da manhã. Eu não concordo, mas sei lá, eu também não reprimo, sabe? Tipo, não concordo, eu sei que não é o certo, mas não é o errado, eu acho. Desde pedreiro até homem engravatado que tá andando na rua e mexe com você. Devia ser umas 10 horas, 10h30, independente do horário. A gente passou por um grupo de garotos e não só eles falaram coisas, como um deles passou a mão na minha bunda. Eu prefiro passar do outro lado, principalmente se eu tô com alguma roupa muito curta ou eu tenho receio. Já pra evitar problemas. Muitas vezes, direto. Por se sentirem em maioria e acharem que tem direito e ficarem falando coisas que incomodam e tudo. A maioria das vezes que eu uso saia ou short muito curto, eu amarro casaco na cintura. Já fiz de forma preventiva, já sabendo, saindo da academia, alguma coisa assim, já sabendo que poderia acontecer, já fiz isso. Não é nem tão difícil de pensar, eu já fui mordida na rua, na coxa por um cara. Eu fui atravessar a rua 8 horas da manhã, eu tava esperando o farol abrir pra atravessar e eu senti uma pessoa agarrando a minha perna. E eu olhei pra baixo e vi que era um cara, eu falei, deve ser algum amigo meu, mas aí o cara mordeu minha perna. E saiu correndo, entrou pra dentro do bar e começou a dar risada. Ninguém me ajudou, aí teve um cara que falou assim, o que foi? Eu falei, o cara mordeu minha perna e aqui sempre tem um carro, uma trailerzinho de polícia, né? E o cara falou assim, moça, segue seu caminho, vai embora. Aí eu fiz o trajeto inteiro chorando. A nossa surpresa, a resposta do policial foi bem à altura do que os caras tinham feito. Ele falou assim, meninas, vocês esperariam o quê de vocês com uma roupa dessas na rua a essa hora? O cara pegou o carro e saiu atrás de mim, descendo a minha rua. E eu tava assustada, porque não conhecia. Ele perguntando o meu nome, falando que queria me conhecer. E eu só pedindo pra ele ir embora, que eu não ia falar meu nome, que eu não ia falar com ele, que eu não queria falar com ele. E ele insistiu umas 3 vezes nisso, me seguindo de carro. E ficou assim, né? Chato, desagradável, horrível. O pior de tudo é que a gente não tinha como se defender, porque era um grupo muito grande e onde a gente achou que poderia encontrar pelo menos uma palavra de conforto, algo do tipo, que eram com os policiais, que foi o contrário. E quando eu conto essa história, as pessoas perguntam que roupa você estava usando. Em alguns casos, a conduta do assediador pode ser caracterizada como um crime ainda mais grave. Isso porque, em 2009, a legislação ampliou a definição de estupro como sendo qualquer contato físico de natureza sexual não consentido. A denúncia ajuda com o resultado no processo de educação mesmo, não só a punição para aqueles que assediam, quanto o assediador, mas também para ensinar, de disciplinar a condução. Menina que pra vazar logo, você toda, te chupava toda, hein? Vamos minha rola, tá piranha. Vamos mesmo, bota aí pra fora que eu vou chupar tu pau agora. Quê? Bota pra fora que eu vou chupar agora. Peraí, dona, dona, eu quero que você isso? comendo gostoso, com essa pica gostosa que Peraí, você tem não é comendo assim meu não, cozinho, dona. arrebentando minha Que espreguinha isso? toda. Vem, Gerson, salva aqui. Vem Salva aqui, Vem também, Gerson, vem arrombar geral, Não é assim não. Você tá machucando! Não tava me chamando de bucetuda? Não tava te querendo, não. Só fiz isso porque eu sou pedreiro. O que tem? Sou obrigado a fazer isso, entendeu? Faz parte do serviço. Qualquer mulher que passa aqui, a gente tem que cantar. Dão mais valor a isso do que a obra mesmo em si. Cara, eu não sabia. Pô, pra mim isso é muito ruim também. Muito desrespeitoso tudo isso que eu falo. Tá, mas também você pode se recusar, né? Não posso. Eu tenho 6 crianças pra botar comida na boca. Vou ganhar dinheiro como? Então eu vou falar com você. Quem é o inteiro aqui dessa obra aqui, ó, que o menino tá aqui passando? Não! Cara, manda embora, ele espalha aí no mercado. Depois eu não consigo emprego. Olha só, faz uma coisa, vai embora. Deixa eu trabalhando aqui. Eu? Me deixa aqui, por favor, vai embora. Não. Por favor. Deixa eu te falar Me uma deixa coisa. trabalhar. Posso falar Não, uma deixa eu coisa? falar. Posso falar? Posso falar, vai embora. Posso falar? Queria te pedir desculpas. Eu não sabia que vocês eram obrigados. Se eu soubesse, eu nunca tinha reclamado, nunca tinha avançado em ninguém. Desculpa, eu não sabia. Tá? Oh, não. Eu não aguento mais. Vem aqui. Eu não aguento mais. Vem no colinho Eu não aguento mais. da mamãe. Obrigado, tá? Vai passar. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ó. Obrigado, tá? Arrombada do caralho. Sobre aquela situação que toda mulher passa na rua a vida inteira. Ô gostosa, hein? Ela em casa.
Quero te comer inteiro. Cala a boca, idiota. Sai aí, ô gorda vagabunda, filha da puta. Ai, pelo amor de Deus, vamos lá, mulherada. Me diz que uma de vocês não passou por isso ainda. Eu ia gravar esse vídeo semana passada, porque semana passada teve o Amor e Sexo, da Fernanda Lima, que eu acho um programa muito legal. Eu acho um programa assim, tipo, vamos quebrar tabus e tal. E aí o programa começou falando sobre empoderamento feminino. E como eu sou toda, né, vamos lá, empoderamento feminino, eu assisti. E aí eles começaram a falar sobre as cantadas de pedreiro. Vamos começar combinando que assédio não é cantada. Isso da gente passar na rua e ter que aguentar os caras falando, nossa, gostosa, eu lá em casa, eu blá blá blá, isso não é cantada, gente. Isso é assédio, tá? Ele não é um assédio físico, mas ele é um assédio verbal, moral. E nesse programa eles estavam tratando de uma forma romantizada, como se fosse cantada de pedreiro. Ai, Ana, mas tem mulher que gosta, sabe? Por que essas mulheres gostam de passar numa construção e ouvir uma merda dessas? Porque são mulheres inseguras. A partir do momento que a mulherada começar a se gostar e não precisar de um cara imbecil na rua dizendo, nossa, que gostosa, hein? E ela se sentir assim simplesmente porque ela vai entender do perigo e da nojeira que é ouvir isso no meio da rua. Então não é legal, isso não é cantada, isso é assédio, não é uma coisa que a gente deve permitir. Os argumentos dos homens pra fazer isso são, não, mas eu tô só dando um elogio, ai, porque eu vou aumentar a autoestima da mulher. Gente, isso não é elogio. Isso não é uma coisa que a mulher tá querendo ouvir. Sabe por quê? Porque se a mulher ela tá andando na rua, ela tá indo pra faculdade, ela tá indo trabalhar, ela tá indo resolver burocracia, ela tá indo passear com as amigas, ou simplesmente ela tá andando na rua sem a mínima vontade de ser abordada dessa forma. Assédio não aumenta a autoestima de ninguém. Assédio deixa a mulher se sentindo vulnerável, desprotegida e enojada. Sabe por quê? Porque o medo é que aquele assédio das palavrinhas passe de verbal pra físico. Tô falando isso por quê? Porque os homens têm que parar com essa coisa de achar que assédio e cantada na rua é uma coisa legal. Não é. Ai, Ana, mas vocês depois reclamam que falta homem de atitude, porque os homens estão muito Calma. Eu não vou gritar. Quando eu chego numa situação aceitável, digamos assim, eu tô num bar, eu tô numa festa, e o cara vem conversar comigo, dependendo da forma como ele conversar, é algo que pode ser aceitável. Fez uma cantada dessas engraçadinhas, falou alguma coisa, tudo bem, a gente tá meio que naquela situação, a galera sai mais ou menos com esse objetivo. Eu não sou dessas pessoas, mas tem gente que faz isso. Então deixa passar. Agora, se mesmo assim um cara chega e fala, nossa, que gostosa, hein? Isso é falta de respeito. Isso é deixar a mulher se sentindo como se ela fosse um objeto. Saber o que falar e quando falar é muito importante. O que a gente não pode mais é ficar romantizando o assédio como se fosse uma cantada, porque não é. Então não confundam um homem de atitude com um babaca escroto. Respeito acima de tudo, galera. Não é tão difícil. Vocês estão lidando com outro ser humano, certo? Parem de achar que as mulheres são um objeto que passa ali pra ser utilizado e depois descartado. É um ser humano, assim como vocês. Garanto que se passasse um monte de mulher se vazando e querendo agarrar vocês a todo custo, vocês não iam se sentir bem também. É fácil dizer agora, não, eu ia adorar, não sei o que. Mas se vocês tivessem medo de serem agarrados à força e alguém levar vocês pra um canto e enfiar um troço no cu de vocês sem a permissão de vocês, vocês não iam gostar, cara. Vocês não iam gostar se esse perigo fosse real pra vocês, da forma como é real pras mulheres. É complicado falar disso sem se estressar. Assédio não levanta autoestima, assédio só propaga o medo, a sensação de vulnerabilidade e a tristeza, a vontade de querer se cobrir, a vontade de não querer sair de casa, a vergonha do próprio corpo como se fosse algo a ser escondido. E enquanto a gente ficar aceitando e incentivando isso, ninguém vai parar pra pensar. Não incentivem o assédio como se fosse uma coisa legal. Nada melhor que conhecer homens que tenham respeito, que saibam conhecer o lugar de uma mulher como um ser humano, digno de ser respeitado e ser tratado como igual. Não importa o momento, não importa se é pouca, não importa a largura ou o tamanho da minha roupa. Posso andar de vestido,
de um jeito que ninguém nota. Mesmo assim eu vou chamar a atenção de um idiota que só quer fazer bobagem, que só pensa sacanagem, que não vê que depois disso acabou minha coragem, que eu não vou mais sorrir, que vai vir a depressão. Ele só quer se divertir, em mim ele não pensa não. Para, idiota, vou bater na sua porta, já que tu quer atenção, vou ver se alguém te nota. Pega a melancia e põe na sua cabeça, faça alguma coisa útil pra que ninguém te esqueça. Agora diz, qual é a graça disso, me diz por que algo assim faz você feliz, me diz. Eu quero ouvir de você o que você tem na sua cabeça pra isso querer fazer. Pegar criança inocente que nem sabe ler direito e tratar a lindeza como se fosse brinquedo. Fica observando ela toda hora, todo dia. Mas pelo amor de Deus, e se fosse sua filha, para. Isso não tá direito. Somos mulheres, queremos respeito. Tu não sabe aonde eu vou, nem onde nós somos. A roupa que nós usamos não te mostra quem nós somos. Umas pessoas sempre dizem uma coisa mó errada. Tá usando short curto, pediu pra ser estuprada. Fala sério, esse é seu critério. Agora minha roupa, você quem decide é sério. Vou contar uma história que vieram me contar, e enquanto ela contava eu danei foi a chorar. Ela só tem 12 anos e uma história imensa, mas ao invés de ser linda, a história dela é tensa. A mãe mudou de cidade, o motivo não era nada, simplesmente mudou, influenciada por um cara. Um dia chegou da escola e ele tava lá, então perguntou qual sorvete você quer tomar. A menina inocente, a mais linda criatura, disse chocolate branco e começou a tortura. Ele pensou na hora, deixa que eu escolho, então disse pra ela, abra a boca e fecha o olho. E começou, tudo começou, foi quando a vida dessa menina logo mudou. Meu Deus, onde esse mundo vai parar? A vida dessa menina acabou de mudar. E ela por dentro já tava se matando, mas como não tinha ninguém, foi se automutilando, se cortando, se machucando todo dia na sua cama. Eu sei que ela tá chorando. Tenho várias histórias, não são só um pouquinho. Tem uma que foi estuprada pelo padrinho, tem outra que é linda, só sorria, mas foi estuprada pelo namorado da tia. Me contaram uma agora que eu fiquei assustada. Ameaçou se ela contasse a tia ele matava. Ela contou pra mãe e a mãe preocupada foi buscá-la na escola e juntas foram estupradas. E sobre a ameaça eu não falo nada. Ela contou pra mãe e a tia foi esquartejada. Gente, abra sua mente, o mundo não tá fácil. Seja inteligente, muitos me criticam, mas eu não vou ligar. Se me pede uma música eu faço pra ajudar. Se de uma coisa eu sei, eu tenho certeza, depois do abuso sentem nojo de si mesmo, meu amor. Não tem motivo, o errado foi ele, tu não tem nada a ver com isso. Vou chegando ao final, espero ter ajudado. Tamo aí pro que vier, qualquer coisa tô do seu lado. Não importa o momento, não importa se é pouca, não importa a largura ou o tamanho da minha roupa.